O 01 está aqui no cemitério de Santo Amaro para contar a história de Micheline Martins da Silva, 30 anos de idade. Segundo informações, Micheline é a terceira detenta que supostamente tira a própria vida dentro da penitenciária de Buíque, que devia ser referência em ressocialização de mulheres infratoras da lei, como a gente chama, mas que estão ali sobre a tutela, sobre a responsabilidade do Estado para a ressocialização. E é falência em todos os quesitos. Não é novidade aqui as minhas críticas ao sistema prisional do Estado de Pernambuco, que não consegue ressocializar ninguém. Se não devolve uma pessoa para a sociedade pior do que quando ela entrou, devolve morta. Devolve morta. Isso aconteceu recentemente na Barreto Campelo. Isso aconteceu dentro do presídio de Igaraçu. Aconteceu dentro da PAI também. E não ia ser diferente dentro do presídio de mulheres. O que é que acontece? Essa menina estava cumprindo pena há 6 meses, há 2 meses foi transferida para a penitenciária de Buíque, e aí começou o inferno na vida dessa família. Eu estou aqui conversando com uma das amigas dela, que ela sempre narrava, e até através de cartas que ela enviava também, uma sequência de fatos que acontece tanto aqui dentro da colônia penal feminina como dentro da penitenciária de Buíque. Casos de tortura e dentre outros, é isso? É sim, bom dia, meu nome é Vânia, eu sou uma amiga bem próxima dela e a gente já se conhece há um bom tempo, sabe? E ela já vinha narrando, desde que ela estava, que aí fazia 6 meses que ela foi presa, e ela vinha narrando uma série de fatos que estavam acontecendo aqui na colônia penal do Bom Pastor, que era opressão, tá entendendo? Eles privavam as presas de ter o básico, né? A gente já está pagando pelos nossos erros, eu acho que nada mais justo do que a gente ter a dignidade de tirar o nosso sistema ali, o que a gente está pagando, né, como gente. Ontem chegou a notícia, né, para a família, totalmente de uma forma, informações faltando, a funerária que eles lá supostamente têm, né, uma ligação. Para mim ficou como se fosse essa funerária que sempre vai buscar os corpos das presas, porque ele já tinha uma ligação, já tinha pagado tudo, caixão, entre outras coisas, acertada a papelada, tá entendendo, para enterrar ela. Só que a família não sabia a causa da morte. Foi suicídio, não tinha falado até então. Como a gente foi mexendo no caso, ligou para lá e eles foram quando eles deram mais informações, tá entendendo? Até negligenciar uma informação da família, eles negligenciaram, dizendo que ela tinha discutido com 2 presas e tinha ido para o castigo. Logo levantou outra hipótese também, se houve uma discussão, logo poderia, uma morte logo em seguida poderia ter sido um homicídio. Claro. Entendeu? Aí o que a gente pensou? Vamos chamar... Até porque existe muita falta de transparência nas informações. Essa moça, ela estava comentando aqui com a gente que foi informado à família que o rapaz, que ela tinha se suicidado, mas já com tudo encaminhado, já com o corpo retirado, ninguém sabe se foi feito uma perícia do IC propriamente com causa para atestar se aquela menina retirou a própria vida ou não, porque isso tem que ser feito. Justamente, não foi constatada nenhuma perícia, só que essa funerária de lá, que foi buscar o corpo, eles não sabiam explicar também como estava, só falaram que o corpo estava jogado na cela, já coberto com lençol, quando chegaram para retirar o corpo. Voltando, fomos para o IML de Caruaru, chega lá, não tinha uma certidão de óbito. Até agora a gente está esperando essas papeladas para ela poder ser enterrada, porque não chegou. Está segurada pela funerária, que tem um complô, logicamente, com a penitenciária de Buíque. Qual eram os problemas que ela mais destacava, tanto aqui dentro da colônia penal, como lá no presídio de Buíque? Destacava a opressão, que lá eles restringem você de ter um contato com sua família, entendeu? A cantina, justamente isso, a cantina que funciona, ela não é em prol das presas, ou para trazer ressocialização, trabalho, essas coisas. É tudo em prol da polícia, tá entendendo? A cantina que tem, tanto aqui na colônia penal feminina do Bom Pastor, como lá em Buíque, é em prol da polícia. Tá entendendo? Coisas com preços absurdos. Tá entendendo? A gente apanha da polícia, tá entendendo? A gente sofre. E a família sofre mais ainda, tá entendendo? A gente sofre demais. É pisada na cara, a gente é botado no castigo sem nada, tá entendendo? Humilhado. Tá entendendo? Sem direito à visita, sem direito a nada. Um descaso total.
Como eu disse, a gente já está pagando pelo erro e ainda pagar 2 vezes mais. E isso ocasionou, né, a morte da minha amiga, que hoje nada vai trazer a vida dela, né, mas a gente quer justiça, porque o Estado se omite, tá entendendo, diante de tudo que vem acontecendo em todas as penitenciárias, tá entendendo não? E se calam. É o que mais dói, Emerson, é porque eles se calam. Essa história que se suicidou, eu não tô comendo muito bem essa conversa não, viu? Eu não tenho medo de dizer que não estou comendo essa conversa, não. Você pode jogar para quem você quiser. Se não tiver laudo médico, se não tiver perícia, é corregedoria. Pode botar no rabo de qualquer um. É corregedoria. Quem está dizendo aqui sou eu. Essa conversa de você pegar uma pessoa dentro da cela, você devolver ela à família, ou então à funerária, a quem investiga já dentro de um caixão, pode colocar dentro da corregedoria. Ninguém aqui é otário, não. Ninguém tá passando mão na cabeça de erro de ninguém, não. Agora, se vocês não têm moral também para apontar o dedo na cara de ninguém, moral nenhuma vocês têm para apontar o dedo na cara de ninguém. A mãe dela tá aqui, revoltada, porque agora... Aí é o que eu digo sobre o olhar humano. Essa mulher tem 3 meninos agora para cuidar. Moça que se matou, deixa 3 meninos agora na responsabilidade dessa senhora aqui. Quando ela entregou a filha para ser cuidada pelo Estado, para cumprir a pena pelo delito dela, esperando que eles devolvessem a filha dela com um curso, porque o Estado tem para isso, dinheiro para isso. A menina com um curso de unha, de cabeleireira, de estética, não vão devolver a minha filha pronta para a sociedade, apesar do erro dela, para minha filha voltar a ser uma profissional, devolveram a sua filha dentro de um caixão. Dentro de um caixão, morta. Morta, primeiramente, pegaram minha filha, jogaram lá para essa cadeia de Buíque, uma cadeia distante, sabendo que a gente, família, não tem condições de chegar lá. Quando eu entrei em contato com a social de lá, disseram assim, olha mãe, a sua filha está aqui, a visita é uma vez no mês, né, mais uma visita agendada. Para quem tem dinheiro para ir de carro de aplicativo, o custo de lá para ir para lá é de 500 e poucos reais para a gente que não tem, que a gente que é assalariado, desempregado, não tem. Jogaram minha filha para lá por conta de um erro que ela fez, minha filha sem ser sentenciada, porque não colocaram em outro, não tem outros presídios aqui mais perto, porque não fizeram a transferência dela para cá, entendeu? Jogaram minha filha que nem uma cachorra, que nem acho que nem um cachorro, porque eu tenho animais em casa e trato com muito carinho. Trato a minha filha como ninguém, certo? Eu sei que ela cometeu erro, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça do que ela fez, não, entendeu? Que eu sou mãe e que me conhece sabe. Eu nunca passei mão em cabeça de filho, não. O que é certo, é certo. Ela tava lá, que nem eu dizia a ela dizia, mãe, eu não aguento mais. Eu disse, mas você tá pagando pelo que os erros que você cometeu. Exato. Mas você tá pagando pelos erros que você cometeu. Mas só que a gente sabe que todos temos direito. Primeiramente, uma enrolada, disseram uma coisa, depois vieram com outra, não deixaram eu fazer o reconhecimento do corpo da minha filha, não deixaram eu ver. Ficaram, não, porque quando aqui não pode, que é dentro do ML, depois lá na casa funerária também a mesma coisa, resumindo, moço, que é o que aconteceu, tá aí minha filha dentro de um caixão, né? Não é fácil para uma mãe ter meus netos agora, que eu peço a Deus para me dar força, né, para terminar de criar meus netos, me dê mais saúde que eu não tenho, né? Eu sei que nada vai trazer ela de volta, mas eu quero justiça. Eu quero justiça. Justiça em respeito a essa mãe. Justiça em respeito a 3 crianças menores de idade que ela vai ter a responsabilidade agora de cuidar e viver no final do ano, com data de Natal e Ano Novo, com peso de sem ter a filha dela. Minha filha tinha cometido suicídios, que minha filha tinha mandado uma carta pedindo socorro a um juiz daqui do Floro de Olinda, um juiz chamado Saraiva, mandando, mãe, vai lá onde está esse juiz, para ver que eles me transferem de volta, mãe, para ir. E como é que minha filha manda uma carta no mesmo dia, eles dizem que minha filha cometeu suicídio, outra coisa que eu não aceito. Disseram para mim que ela tinha agredido 2 mulheres. Aí colocaram ela num castigo. Para quem já pegou cadeia e para muitas vezes sabe que castigo não entra lençol, não entra roupa, não entra nada. E como é que a pessoa num castigo vai cometer suicídio? Você está entendendo como é? Outra coisa, o ML não foi recolher o corpo, que foi a casa funerária. Casa funerária que foi fazer reconhecimento,
pegar esse corpo lá. Eu perguntei ao rapaz da casa funerária, não, porque não foi eu que fui buscar o corpo, já foi outro. Aí eu liguei para lá de novo, não, porque a gente já encontrou ela lá deitada com lençol em cima. Como assim? O laudo médico deu que foi a asfixia, né, o estrangulamento, mas ninguém sabe se foi estrangulamento mecânico, ninguém sabe. Aí está um mistério. Só ela e Deus e quem estava lá presente é que pode dizer o que realmente aconteceu. Mas eu tenho a plena certeza que minha filha não se matou. Sim. É muito difícil pra gente, porque eu não tenho esse negócio de ter muita simpatia. Mas é uma mãe, né? É uma mãe. É uma mãe agora que tem 3 netos pra cuidar. E cada palavra que essa mãe fala, pra mim, pessoalmente, eu não sei pro governo, não sei para o Estado, mas pra mim, pelo menos, dói muito. A gente vai, se Deus quiser, passar o Natal da gente com os nossos filhos, né? Com a nossa família. Ela não vai ter esse direito. Ela vai ter a mesa dela interrompida, porque o Estado não teve competência de devolver a filha dela com saúde. Estava acompanhando esse caso que aconteceu em Sapé, na Paraíba. Menina agredida enquanto voltava aparentemente da escola pelo namorado. Você está vendo aí imagens dele socando o rosto dela, imagens dele quebrando o aparelho telefônico dela, coagindo, chegando perto, ao mesmo tempo um olhar de covardia olhando para os 4 cantos e a menina acuada. Isso fica um alerta para você jovem, você adolescente, você que está fazendo escolha do seu companheiro. Muitas vezes essa mesma moça não ouviu o pai e a mãe que proibiu um relacionamento com um indivíduo desse. Muitas vezes um pai e uma mãe que suaram, correram e trabalharam muito para comprar aparelho telefônico. Muitas vezes é aquela moça que não quer ouvir pai e mãe, que dentro de casa abre o maior bocão quando a mãe pede para lavar um prato, para limpar uma pia, para passar uma vassoura na casa, mas na rua apanha na cara de alma cebosa como essa. Gente como essa tá cheio, não é só lá em Sapé, na Paraíba, não. Aqui em Pernambuco e no Brasil todo. Muitas vezes, quando a gente não ouve nossos pais, quando a gente não se atenta para conselho de pai e mãe, a gente fica vulnerável a alma cebosa como essa. Muitas vezes não quer ouvir, não quer abaixar a cabeça dentro de casa, mas na rua tem muito canalha como esse que faz ela de gato e sapato. Escuta agora só um pouquinho da defesa dela para ele. Aconteceu de idade aí, não cabe a ninguém, só cabe a mim, a ele e aos meus responsáveis. Então não quero ninguém se metendo. Protegem bandidos como esse. Realmente, não é dar conta de ninguém você está sendo agredida. Espero que não seja dar conta de ninguém também quando você virar estampa de camisa. Violência do bairro do Engenho do Meio. Uma senhora que tem um pet shop muito conhecido, muito respeitado ali no bairro do Engenho do Meio. Mais de 10 anos, só nesse mesmo ponto ali, foi assaltada durante a madrugada de ontem. Por volta de 1h da madrugada, um criminoso invadiu, teve acesso ao estabelecimento, arrombou a porta dessa senhora e lá esse indivíduo levou todos os pertences. Não foi um, não foi 2, não foi um equipamento, a gente não tá falando de um micro-ondas, a gente tá falando do ganha-pão dessa mulher. Ele levou tudo. De madrugada, nenhuma viatura o deteve, ninguém conseguiu localizá-lo e essa mulher agora fica num prejuízo. A gente vai conversar com ela, que prefere não se identificar, porque a insegurança tá comendo o centro do Engenho do Meio. E ela não sabe se esse camarada pode voltar, pode invadir a casa de qualquer morador. Quem garante que não vai fazer? Hein? Com uma faca, com uma barra de ferro. É insegurança por tudo que é lugar. E agora a senhora fica num prejuízo de 15 mil reais, mais ou menos, minha querida? 15 mil reais, sem saber o que fazer, completamente no chão. Tentar recomeçar tudo, que não é fácil. Mas equipamentos caros que esse camarada conseguiu levar, aparentemente sem ajuda de ninguém, né? Isso, pela imagem ele está sozinho, ele não entrou pela porta, ele arrombou o telhado. Ele adentrou o telhado e saiu levando, porque são equipamentos pesados. Tá aí, o 01 tá oferecendo uma recompensa de R$1.000 para quem tiver informação desse indivíduo. São equipamentos caros que não se vendem em qualquer lugar. Você, comerciante, que tá comprando material roubado dessa senhora ou de qualquer um, você também pode ser vítima de uma alma cebosa dessa um dia, viu? E não se esqueça que o crime de receptação é muito pior do que o crime de roubo. A qualificação, ela é bem mais dolorida,
para quem faz crime de receptação, como para quem rouba. Porque eu vou achar esse maloqueiro, vou achar ele. Eu vou achar esse camarada. E ele vai ter que apontar onde ele vendeu cada peça para ele noiar. Viu? Nem que eu tenha que tirar dente por dente dele debaixo de murro. Que é o que esse tipo de bandido merece, invadindo um ambiente familiar, onde uma senhora tinha um ganha-pão, não fazia mal a ninguém, ali aquecendo e movimentando o comércio local para chegar esse tipo de bandido e fazer coisa como essa. Tá aí as imagens de circuito. Quem tiver informações, o WhatsApp da gente tá aqui embaixo, só falar comigo. O que a gente viu ontem no estado do Rio de Janeiro é o resultado de anos de tolerância com o crime organizado. Territórios tomados, estado acuado, facções ditando regras, população honesta refém, e isso não começou de um dia para outro. Isso começou quando parte da sociedade passou a ver esses indivíduos como vítimas da sociedade, como pessoas sem oportunidade, militando todo o estado de saúde e vindo do mesmo lugar onde dezenas de pessoas saem para trabalhar todos os dias. Isso começou quando eles começaram a criminalizar ações policiais. Na ação de ontem, dezenas de fuzis foram apreendidos. Muitas pessoas com mandados de prisão foram presas. Em uma imagem exclusiva, criminosos se rendem dentro de uma residência que foram encontradas dezenas de fuzis. Esses escolheram se render, foram presos e vão ser apresentados à autoridade policial, porque é assim que se faz uma operação com inteligência. Os policiais pontuaram muito bem. A operação não veio o confronto dentro da favela, mas sim uma área de vegetação, onde a Polícia Civil e o Batalhão de Operações Especiais já tinham cercado todos, mas eles preferiram um confronto. É esse mesmo discurso que alguns tentam implementar aqui no estado de Pernambuco. Um exemplo disso, a deputada Dani Portela, do PSOL, que fez um vídeo totalmente infeliz e desinformado sobre a operação no Rio de Janeiro. Pasme, 64 mortos, sendo 60 pessoas do Morro do Alemão e 4 policiais. Certamente vão dizer que foi legítima defesa, apesar da desproporcionalidade entre as pessoas mortas. Para a deputada, o que parece é que ela quer que seja morto um policial por cada traficante. Ela não entende que o resultado disso aí foi muito por parte de colegas dela. Uma ADPF que foi movida no Supremo Tribunal Federal para que impedisse operações em favelas e que acabou resultando no avanço do crime organizado. A deputada esquece que os policiais se prevalecem porque são treinados, apesar dos criminosos terem armamento de grosso calibre e armamento de guerra, como drones também. A gente viu isso muito bem claro ontem. Criminosos que só tiveram esse recurso pelo tempo da pandemia que se passou sem operações policiais dentro da favela. Muito isso por culpa de colegas seus também, e por que não dizer da senhora também, deputada? Porque eu me lembro muito bem que quando houve a operação da polícia, do BOP especificamente, no município de Porto de Galinhas, a senhora foi uma das primeiras a entrar dentro da favela para proteger os bandidos. Isso não sai da memória do povo de Pernambuco. Eu não vejo a senhora se pronunciando sobre crianças que levam bala nas costas e morrem pelo crime organizado, por um traficante que entrou dentro de uma festa de crianças e matou uma menina com um tiro na cabeça. Quando acontece essas situações em que bandidos fazem vítimas todos os dias aqui no estado de Pernambuco, a senhora não se pronuncia. Aqui em Pernambuco a situação não está muito diferente do Rio de Janeiro, não. Olha a imagem desses dois bandidos que estavam botando terror no litoral sul do estado de Pernambuco e foram detidos por equipes do 18º Batalhão, que da mesma forma como no Rio de Janeiro, montaram uma operação aqui numa área de Canavial, encurralando os bandidos, mas mesmo assim eles escolheram o confronto. As equipes do 18º reagiram à injusta agressão e abateram essas duas almas cebosas que estavam lá. Se o Estado não intervir com firmeza, o que hoje acontece no Rio vai se tornar regra aqui. Território perdido, polícia encurralada e a sociedade refém. Nunca caiam nessa ladainha como pessoas como essas comentam que esses criminosos são pessoas sem oportunidades. Sempre lembre de você que pega a condução logo cedo, que leva seu filho na escola, que vive com um salário mínimo miserável por mês e mesmo assim não escolheu estar com a arma na mão enfrentando a polícia. Nós somos pessoas honestas. Quando a gente vê uma pessoa defendendo esse tipo de criminoso, dizendo que eles são pessoas sem oportunidades, é dar um tapa na minha e na sua cara. A polícia tem que agir firme, não só para protegerem a própria vida deles, que estão ali na linha de frente, mas proteger eu e você para que a gente não saia refém desse tipo de bandido. Dito isso, eu quero prestar a minha solidariedade com os policiais militares e com as famílias dos policiais mortos nesse confronto no estado do Rio de Janeiro. Parabenizar a instituição do estado do Rio de Janeiro pela mega operação com diversos armamentos apreendidos. Que isso não seja um obstáculo, mas sim seja um start para o combate de verdade ao crime organizado do estado do Rio de Janeiro, que comporta diversos traficantes pernambucanos escondidos nessas favelas. Que a polícia seja cada vez mais forte para que o cidadão se sinta cada vez mais seguro.
Olha que absurdo, a gente está aqui com um auxiliar de administração de 21 anos de idade que estava em casa, dormindo ontem, tranquila, dentro da sua própria residência, lugar que ela tinha alugado para morar com a filha dela, uma menor de idade. Ela estava no seu repouso quando de repente ela acorda com um indivíduo com um pedaço de madeira tirando, despindo essa senhora. Se assustou ela, ficou horrorizada, teve que se esconder dentro do quarto, porque segundo ela mesma, esse indivíduo ainda tentou invadir o quarto dela. Que loucura! E pelo que parece, era o camarada que era o dono da propriedade que a senhora alugou. Isso, ele é o dono da casa que eu moro, né? Tô morando lá há 3 meses, né? E ontem eu não fui trabalhar, esse é o horário do meu trabalho, que eu tava lá dormindo, né? E tava lá deitada, à vontade, sem roupa, né? E eu acordei com ele abriu a janela do quarto, né? Colocou um rodo para levantar o lençol que eu tava dormindo. Eu acordei assustada, perguntei o porquê ele tava fazendo isso, gritei, né? Você tá doido? Eu tô nua, tal. E o que eu vi foi que ele estava se masturbando, né? E foi para o outro lado da janela para abrir a janela. Aí foi aí que eu corri para dentro do banheiro, que é suíte, né? Dentro do quarto. Me tranquei, coloquei uma roupa suja mesmo do cesto de roupa. E após isso eu esperei um pouco e saí correndo para a rua, com medo, né? Fiquei bastante assustada, né? Fui para casa de uma família minha, que é 3 ruas depois, contei tudo o que aconteceu. Cheguei a voltar lá com uma pessoa, um homem, né? Um vizinho, para falar com ele. Ele negou, dizendo que realmente estava lá na janela, que realmente estava com rodo, mas ele estava, disse ele, né? Que estava ajeitando o pano. Mas o pano que cobre a janela é da parte de dentro. Então não tem como ele ter feito isso, né? Então o que aconteceu foi que ele, como eu tinha te explicado, foi preso, né? Tá na audiência de custódia. Porque deu flagrante, né? Isso, porque foi flagrante. Foram buscar ele lá, né? A viatura. Quando eu cheguei na delegacia eu expliquei. Foi preso em flagrante, mas assim, eu tô muito preocupada, né? Porque eu tenho uma filha de 5 anos. Essa mulher tá muito preocupada porque negaram ela até uma medida protetiva. Isso. Pra esse camarada se manter à distância dela. Delegacia de Jordão, né? Foi o 6º Batalhão, na estrada... Lá na central de plantões ali de Prazeres, por onde ela foi na subida já do Monte Guararapes. Segundo ela, foi negada ela a medida protetiva. Agora, o medo que faz é essa menina agora, com uma filha pequena para criar. Obviamente, ela não vai mais ficar dentro da mesma residência, vai se mudar. Mas agora, depois de ela ter exposto esse senhor, que fez esse abuso, esse canalha, esse vagabundo que tentou fazer isso com ela agora fica vulnerável em qualquer outro lugar com a sua filha, né? E assim, eu tava pensando também nela, né? Porque se ela tivesse comigo, entendeu? Se ela tivesse deitada comigo, o que poderia ter acontecido? E se minha reação foi o que meu irmão disse, a minha reação me salvou, porque se eu me assustasse e ficasse lá estatalada lá na cama, ele tinha entrado e tinha me estuprado, entendeu? É um absurdo e a gente tem que proteger a mulher enquanto ela tá passando por uma situação como essa, não depois que acontece algo mais grave. O que a gente vai esperar acontecer então para ofertar a essa moça uma medida protetiva? Para colocar esse camarada atrás das grades, esse pervertido? A gente supõe que não seja a primeira vez que ele tenha feito algo disso. Não, eu pesquisei ontem, a noite inteira, eu não consegui dormir, porque realmente eu estava dormindo, fiquei assustada. Eu vi outras coisas no Facebook dele, que outras meninas trabalharam na lanchonete dele, que ele é comerciante, que ele já vem assediando outras mulheres. Não é de hoje. Mas assim, ele se dá como cidadão de bem no Jordão, onde eu moro. E o que eu quero é que a justiça seja feita, né, que o povo veja que ele não é um homem que vende pastel, ele é um tarado. É um absurdo, essa moça quer justiça e ela merece ser protegida pelo Estado. Fica aqui o nosso apelo ao Tribunal de Justiça e principalmente à Delegacia da Mulher, ao núcleo que cuida da mulher em Jaboatão dos Guararapes, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que corra, se agilize para poder dar uma medida protetiva, porque é um camarada influente dentro da comunidade, reincidente no crime. Pode ser a primeira vez que foi denunciado na delegacia de polícia. Mas ela falou aqui que tem diversos outros relatos. E ele também já tem uma ocorrência na delegacia. Do mesmo crime? Não sei se é porque não me disseram. Mas olha aí, tá vendo? A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer situação, se você faz parte do núcleo de proteção à mulher, do núcleo de proteção à mulher, até da Polícia Civil, fala com a gente aqui, que a gente vai mandar o contato dessa vítima para ela poder conversar com vocês. Malhas da Lei da Rádio Patrulha, equipes Rocrop realizando prisão na comunidade do Chié, aqui em Campo Grande. Isso mesmo, você está vendo aí a pessoa de Charles Mauro da Silva Albuquerque, 21 anos de idade, foi preso, olha aí, droga com bandeira turca, né? Droga com bandeira turca, bastante droga, diga-se de passagem, revólver. A mãe aqui dentro pediu pra gente não falar o nome dele.
Pra gente não colocar a cara dele. Em vez de estarem se preocupando em fazer que o filho mude de vida, em vez de se preocupar que o menino não ande em caminho errado, isso pra mim é cobertar, meu amigo. Pra mim é cobertar. Chegou aqui dentro, na hora da cela, fez coraçãozinho pro filho. Fique tranquila, mamãe tá aqui pra cuidar de você. É essa passada de mão na cabeça que muitas vezes encoraja esses camaradas a não querer futuro na vida, a não querer rumo. Ele sabe que sempre vai ter alguém para proteger, para passar a mão na cabeça. Ele sabe que pode pintar, bordar, vai ter uma mãe para pagar uma fiança, para tirar a cadeia dele, para pagar a dívida de droga dele. Enquanto ela passa a mão na cabeça dele, ele mete paulada na cabeça de muitos outros jovens que estão viciados nessa merda que eles vendem. Eu não entendo. Aí depois, quando acontece o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, uma mega operação, que um bando de coisa dessa tenta entrar em confronto com a polícia que é abatido, colocam eles como celebridades, como santos. Aí começam a chorar, a cobrar injustiça, mas não cobram, nem correm atrás enquanto eles estão vendo essa vida. Talvez porque também se beneficiem do dinheiro que leva para casa todo final de semana, de uma possível fama que o filho tem dentro da comunidade. Alguém tem que falar essa verdade aqui, ou não é? Parabéns às equipes da Rádio Patrulha, grande operação muito significativa aqui no bairro de Campo Grande, principalmente aqui na comunidade do Chié. O 01 acompanha tudo aqui da Central de Plantões da capital. Equipes do Malhas do 13º Batalhão realizaram a prisão de um indivíduo ali na Rua da Cutia. Você está vendo aí imagens desse indivíduo? A pessoa de Wesley Leandro Ferreira da Silva, de 18 anos de idade. Segundo informações, ele estava guardando utensílios utilizados naquela guerra ali. Utensílios que seriam de Gugu. Mostra a imagem desse TA refrigerado, dessa pistola calibre 380 que ele estava guardando ali na casa dele. Segundo informações, ele estava guardando isso. Os indivíduos chegavam, pegavam, utilizavam para o que queriam, ou seja, para ataque ou para qualquer coisa, e logo em seguida devolviam para esse rapaz. Com ele também foi apreendido cerca de 60 gramas de crack e 30 gramas de maconha. Para você ver toda a saúde do mundo para trabalhar. Diga que é falta de oportunidade agora. Por isso que eu digo sempre, é dar um tapa na minha e na sua cara, que sai de manhã para trabalhar, que pega a condução, que paga a conta, paga curso, paga a faculdade. Você, meu amigo, que trabalha na Ceasa, você, meu amigo mototáxi, você, meu amigo Uber, que passa o dia para cima e para baixo, debaixo do sol quente, pagando a gasolina cara. Você que sobrevive com um salário mínimo. É falta de oportunidade? Cada vez mais o crime está recrutando esses meninos porque eles veem uma vida de facilidade. Ganham o quê? 500 conto por semana para cuidar das armas, das drogas, que tiram diversas vidas, todo dia. Parabéns às equipes do 13º Batalhão. Execução no final da tarde dessa quinta-feira, dia 30, aqui na Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, Nova Descoberta. Já a entrada da comunidade Baby Boy, ao lado de um posto de saúde, em frente a uma igreja evangélica. Ponto muito movimentado aqui na zona norte da cidade do Recife. Um rapaz com camisa de escola, trajando uma farda do governo do estado de Pernambuco, mochila, aparentemente vindo de um ambiente escolar, foi executado. Ele seria o Samuel, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, informações que ele seria ligado diretamente ao tráfico de drogas, lembrando que aqui é a entrada da Bad Boy, de uma comunidade que está no centro de uma disputa por tráfico de territórios, aqui pelo menos. O homem que era apontado por ser dono dessa comunidade, supostamente foi preso na Operação Carioca, no Rio de Janeiro, na operação de contenção. Esse rapaz foi executado. Segundo informações, 2 homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Quero ver se agora vai ter protesto. Não, um suposto estudante que foi morto? Se fosse a polícia, haveria protesto ou não? Mataram um estudante inocente. Lembra dessa narrativa? Eu tenho que lembrar você, é minha obrigação. Hora de vocês fazerem protesto também. Um estudante foi morto à luz do dia em frente a um posto de saúde. Cadê a indignação? Cadê a faixa agora? Ninguém vai apontar não quem são os vermes que mataram. Apontam a instituição e o Estado como se o Estado tivesse interesse em ver esse banho de sangue. Como se a polícia tivesse interesse de ver. Não foi a polícia que matou esse rapaz.
Não é a polícia que está campeando essa guerra por território aqui na Zona Norte, que está matando cada vez mais gente, empilhando corpos, e a 5ª Delegacia de Homicídios cada vez mais ficando com mais inquéritos e mais inquéritos para investigar, por uma guerra que não parece ter fim. E em momentos como esse, a comunidade e parte da população parece esquecer da narrativa que usam em outros episódios. Chegou a hora agora de todo mundo se mobilizar. Não mataram um estudante? É um absurdo. Mais uma execução na Zona Norte da cidade do Recife. É nóis, mano, toda hora. O 01 está aqui em Botafogo, distrito de Itapissuma, para contar a história do sequestro de uma menina de 5 anos de idade. Isso mesmo, sequestro. Nessa história toda, existe um processo que já corre judicialmente pela guarda dessa criança. A mãe está em Minas Gerais. Aqui tem a família dela, mãe dela, irmãs, parentes, que moram próximo à rua do pai dessa criança, que já chegou até a ser preso. Mas não foi por abono ou por mau caratismo dele, não. É por falta de pagamento de pensão alimentícia, que é a única porcaria que prende de verdade aqui nesse país. Porque quem rouba geralmente não é preso, quem trafica geralmente não é preso, sai na custódia, sai com tornozeleira. O camarada atrasa, e é certo que muita gente atrasa pagamento de pensão por mau caratismo mesmo, mas muita gente não atrasa porque não tem com o que pagar. E vive muitas vezes em um relacionamento também muito infeliz e conturbado. Esse rapaz chegou a ser preso, passou cerca de 8 dias, pagou, junto com a família, sacrificou, pagou uma dívida que chegou no entorno de R$6.000, e agora estava tentando conviver em paz e esperando, aguardando uma decisão judicial para ele ter a guarda definitiva da criança. Até então, o Conselho Tutelar autorizou, junto com o Poder Judiciário, que a criança ficasse com ele, com a mãe, nessa residência aqui em Botafogo, que é muito próximo à casa também da genitora, da mãe da criança, que mora em Minas Gerais. Só que aconteceu que na última quinta-feira, quando ele foi buscar a menina na escola, se encontrou com a avó. Não é isso? E a avó pediu autorização. Deixa eu levar a menina pra casa pra ficar comigo um tempinho. À noite eu devolvo ela. E quando chegou de noite, sumiu. Quando eu cheguei lá na casa dela, lá, que eu fui pegar a menina lá, não tinha ninguém lá, não. Nós bateu, chamei o Conselho Tutelar, a polícia chegou lá, bateu. Nós, todo mundo, eu, minha mãe, minhas primas, chegou lá. Quando nós bateu lá, não tinha ninguém. Acionei o Conselho Tutelar, chamei a polícia. Quando chegou lá, quando nós chegou lá, bateu, nada. Aí quando ligou, nada. Aí bateu de novo e nada. Quando chegou lá de novo com a polícia, a filha dela abriu. Aí quando a polícia falou com ela, ela quase chorando, disse, não sei o que. Minha mãe viajou com a menina. Aí fui com o Conselho Tutelar, com a polícia, fui lá em Paulista. Fui lá em Paulista lá. Fui em Paulista lá e abri um BO, tá até aqui, o BO. Agora eu não sei como é que a menina viajou, se eu tô com o documento da menina. Todos os documentos estão com você. Para quem faz viagem, sabe, tá aqui a certidão de nascimento. Agora eu não sei como é que eu até apelo pelo o Poder Judiciário, tudo aqui, prefeitura, tudo. Não sei como é que uma criança pequena, sem documento, pode viajar. Não sei como é que é isso, não. A gente tá falando de um pai que tá às vésperas do aniversário de 6 anos da filha. Olha, é um poder judiciário que é uma porcaria, viu? E eu vou contar o porquê que é uma porcaria. Você tem uma situação de medida protetiva. Vamos falar sobre medida protetiva?
Você tem uma situação de medida protetiva. O camarada descumprir a medida protetiva, ele chegar perto e a polícia chegar, ele é preso. Não é essa situação aqui agora. Essa situação é outra. Estou usando um exemplo. Ele é preso de imediato. Uma mulher descumpre um trâmite judicial que está em curso, pega uma criança em vulnerabilidade, sequestra, porque não tem outra palavra, some do Estado e até agora essa mulher não está com mandado de prisão em aberto. Até agora ela não está com mandado de prisão em aberto. Ela desobedeceu a ordem judicial, ela sequestrou uma criança que não está sobre a tutela dela e até agora essa mulher não está com mandado de prisão em aberto. Até agora essa criança está em um local desconhecido. Desconhecido. É uma justiça que parece ser totalmente seletiva. Não existe justiça de gênero. Não existe isso. A justiça ela não tem que atender se você for um gênero feminino, não. Vamos pegar, vamos guardar totalmente o direito aqui para a mãe. Vamos deixar todo o direito aqui e assistir a mãe, não. Se estuda, se ele foi na delegacia prestar queixa com o apoio do Conselho Tutelar, porque sabe o pão que o diabo amassou que esse homem e a família dele come diariamente, na mão dessa família. E agora ele fica sem a filha, desassistido, aí resumem a história em um boletim de ocorrência, que Deus sabe lá quando vai ser apreciado. Foram tão ágeis para prender ele por falta de pagar os direitos da criança, foram tão ágeis para isso, mas não são para trazer a criança de volta para ele. Ou trazer a criança de volta para o Estado decidir com quem vai ficar. É um absurdo. A gente vai falar com a avó aqui agora que está totalmente apreensiva, só quer sua neta de volta, não é isso? Com certeza eu quero minha neta de volta, que não tinha precisão dela fazer isso não. E outra, que ela trouxe a menina pela primeira vez, disse que o padrasto não gostava da menina, estava renegando um prato de comida, um lanche, e não gostou do comportamento da criança. Isso lá em Minas já? Lá em Minas Gerais. E por que ela levou a menina de volta? Que ela não queria ir, que a menina tem foto da menina chorando, dizendo que não queria mais plantar a mãe nem o padrasto, que ficava com trauma, ficava chorando. E ela pegou e levou a menina de volta. Isso não existe, não. A gente não sabe nem onde é que essa mulher mora em Minas, quem é o macho que ela tá lá, agarrada. E o que fica agora é esse pessoal aqui, totalmente angustiado. Mostra esse camarada, é um pai. É um pai e a gente tem que ouvir. Se fosse uma mulher, já havia uma comoção. Cadê a deputada Gleide Ângelo agora? Deputada, vamos se mover. Não é porque não é uma mulher que a gente não vai dar assistência. As histórias acontecem também invertidas aqui nesse estado, desigual, nessa justiça que parece atender a gênero específico. A gente vai continuar cobrando esse caso, cobrando ao Conselho Tutelar, que tem que reagir também, tem que provocar o Ministério Público, provocar o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para que medidas sejam tomadas emergencialmente, para que ainda em dezembro essa criança esteja aqui. A gente não vai esquecer desse caso. A gente não vai deixar esse caso esquecer. Como eu já disse, não existe justiça seletiva de gênero, onde a justiça atende mulher e homem fica aguardando. O 01 vai continuar acompanhando esse caso. Muita gente me pergunta por que eu não faço matéria de gente desaparecida. Fica aqui comigo que eu vou te contar uma história rapidinho. A história de Maria Isadora Nascimento, 15 anos de idade. Segundo informações, Maria Isadora estava desaparecida desde o último dia 29. Ela saiu pela manhã, iria para um suposto trabalho e depois ia para a escola. Quando chegou no horário normal, os pais delas deram falta. Não era praxe ela ficar sumida por tanto tempo. Foram atrás da patroa dela e a patroa dela disse que uma amiga dela chamou uma moto por aplicativo. Como ela era menor, ela não tinha ainda essa conta. E foram atrás do motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo disse que ela pediu para parar um pouco antes do destino. Aí começaram a desconfiar do motorista de aplicativo. Estou falando para vocês o que tem na própria matéria. Essa menina deixou os pais aperreados, comoveu toda a cidade onde ela estava, no Ceará. Muita gente fez corrente de oração e, de repente, ela aparece com um sorriso no rosto e com a desculpa que tinha surtado. Esse é o grande problema da gente não impor limites. É o que eu digo aqui sempre. Acontece numa juventude perdida, sem compromisso, sem compaixão pelos parentes.
Eles sabem lançar hashtag para o povo do Rio de Janeiro, eles sabem lançar hashtag para cachorro, para baleia, eles sabem lançar hashtag por cantor internacional, eles sabem se compadecer de quem eles não conhecem, mas geralmente tem pouca compaixão daqueles que estão próximos dele, porque essa é uma geração de hipocrisia, de filtro de Instagram e baseada em rede social. Graças a Deus, a Isadora retornou com vida. Talvez até com 2. Uma execução teria ocorrido nas primeiras horas já desse domingo aqui na Estrada da Mombeca, na travessa do Chiador, aquela travessa ali próxima à água mineral Santa Joana, na Guabiraba, zona norte do Recife. Um jovem, aparentemente 20 anos de idade, executado. Moradores escutaram disparos por volta de 1 da madrugada. Pelo que parece, esse rapaz foi arrastado para cá e executado. Até o momento ele está sem identificação, local muito deserto, local especificamente de desova nessa parte, muita vegetação. Equipes do 11º Batalhão já no local fazendo isolamento. O doutor André Luzia, delegado, veio com a força-tarefa de homicídio, já começou a fazer os primeiros levantamentos. Quem tiver informações desses jovens aí, com as características da roupa dele, das vestimentas desse rapaz, procurar o IML para reconhecer esse corpo.